E aí, cabra véi sanfoneiro, seja bem-vindo a mais uma aula de sanfona de alta catilogência. Aqui nessa aulinha onde a gente aprende a destravar o seu repertório de forró na sanfona. Meu nome é Gildo Arano e na aula de hoje nós vamos ver o ritmo de shot, como é que a gente destrava tudo que tem a ver com ritmo de shot, né? O swing, o acompanhamento, você solar junto com o ritmo de shot e você ter aquele resfolego. Então depois da vinheta. Então, cabra véi, o ritmo de shot, ele é um dos ritmos mais comuns no repertório do forró pé de serra, né? E várias músicas mesmo, muitos artistas têm praticamente shows inteiros só no ritmo de shot. Então, se você está querendo aprender o primeiro ritmo na sanfona, ou se você já toca, mas para quem está querendo aprender o primeiro ritmo, o shot ele é muito importante por causa disso, porque dá para você tocar várias músicas com esse ritmo e aí você já pode começar compartilhar isso, né? Tocar nas festinhas, tocar nas reuniões familiares com os amigos e quem sabe até em algumas festas maiores, né? Então, as vantagens de você começar pelo shot são várias para quem está começando. Mas eu vou contar uma história antes de entrar na aula de shot propriamente dita, só para você entender mais ou menos como é que foi esse processo. Então, quando eu estava começando a aprender a tocar sanfona, lá pelos idos de 2005, eu comecei a perceber que o ritmo do shot, ele encaixava com o ritmo dos outros instrumentos, com o ritmo do zabumba, com o ritmo do triângulo, e a sanfona meio que fazia uma imitação, né? Era alguma coisa que imitava aquele ritmo dos instrumentos de percussão que a gente tinha. Então eu tocava também, eu comecei a aprender a tocar zabumba, triângulo, justamente para entender isso. Paralelo a esse processo de experimentação, eu escutava muito os discos, as gravações de Luiz Gonzaga, aquelas gravações mais antigas, onde ele tinha muito movimento de fole, né? Então isso me deu uma percepção de ritmo muito interessante, né? Que as músicas de Luiz Gonzaga que tinha era essas músicas músicas como Flávio José também tinha muito, ó. Então, o ritmo de shot foi internalizando assim, demorou bastante tempo, porque eu aprendi sem professor, eu aprendi sem um método, e aí eu fui descobrindo, na tentativa e erro, as coisas que funcionavam e as coisas que não funcionavam também. E aí, depois de bastante tempo, quando eu já estava na faculdade de música, eu comecei a entender a divisão do que significava o compasso, do que significava o tempo, para a gente começar a fazer esse trabalho mais teórico. Então eu comecei a entender como é que teoricamente funcionava e era um pouco diferente do que eu pensava, porque quando a gente fica muito na prática, no ritmo, a gente tem uma concepção diferente até mesmo do compasso, né, do ciclo que completa a música, e com essa teoria eu tive uma consciência melhor, que eu vou passar aqui para vocês depois, mas que ajudou isso. E outra coisa que me ajudou bastante foi um estudo que eu tive com o maestro Letieres, que ele fazia um estudo sobre ritmos baianos, e eu percebi que aquela mesma mentalidade, aquele mesmo pensamento, a gente poderia analisar, poderia aplicar aquela metodologia nos ritmos do forró e nos ritmos do forró para sanfona. Inclusive, meu tema de TCC foi basicamente esse, né? Sobre o ritmo, como é que a gente aborda os ritmos na sanfona, no teclado, no baixo e no fole. E hoje para vocês eu vou trazer mais ou menos esse pensamento aqui já debulhado, mastigadinho, para você saber como é que é. Então, você vai ter que ter, para
destravar esse ritmo de shot na sua sanfona, você vai ter que ter uma percepção rítmica, você vai ter que entender o ritmo de ouvir, você vai ter que saber batucar esse ritmo, saber cantarolar. Essa é a base, né? O que é isso, essa percepção rítmica? Rítmica é você saber reconhecer e reproduzir o ritmo de shot. Então, quando você escuta uma gravação, você tem que, pô, isso é um ritmo de shot, você identificar. E você tem que saber reproduzir esse som que é o ritmo de shot, né? Por exemplo, como é que faz a zabumba de shot? Então, você pode escutar a zabumba e fazer uma virada da zabumba. Você tem que saber também fazer batendo no fole, né? Ó, aqui é quase uma zabumba. Então, você tendo essa intimidade com o ritmo e também entendendo como é que isso vai se proceder, você vai ter uma facilidade maior para destravar. Então, primeira coisa para destravar é você saber batucar, saber cantarolar. Isso aí não tem segredo, é você praticar, né? Como é que você faz? Você pode botar uma música para tocar e pegar o básico. O básico do shot é isso aqui, ó. Você faz isso bastante com várias músicas, principalmente músicas, aquelas músicas que eu falei, mais antigas de Luiz Gonzaga, que vão te dar essa percepção mais forte da questão do ritmo, da questão desse balanço para você pegar. Isso é a condição básica. A segunda coisa é você entender teoricamente o que você está fazendo. E aí você não precisa entrar numa teoria muito funda, não. Você precisa entender onde é que está cada coisa no compasso, entender como é que tem a sobreposição, como é que funciona a sobreposição rítmica, que é isso aqui que está nesse gráfico aqui que eu vou explicar para vocês mais para frente no vídeo, o que é esse grave, médio, agudo que vai funcionar no ritmo do shot, né? E aí a gente vai entender como é que cada parte da sanfona vai funcionar nesse ritmo. E a terceira é você ter a técnica na sanfona, você ter a habilidade motora para acionar a sanfona, o domínio do instrumento para poder tirar esse som. Então, a primeira coisa, antes de você fazer, né, por onde é que começa? Você vai fazer isso. Porque se você não fizer, você vai ficar igual várias pessoas que até têm um domínio grande, aprendem várias músicas, mas não pegaram aquele balanço do shot, né? aquele swing. Então, quando a pessoa não tem esse balanço, esse swing de uma maneira internalizada, de uma maneira orgânica, vai ficar meio quadrado, vai ficar meio duro. E aí, um ritmo do shot que era para ser balançado vai acabar ficando assim. Você deve ter conhecido ou alguém que toca assim, ou você mesmo pode tocar assim no início, ou se você ainda está no início, pode tocar assim, ó. Então, as notas estão todas certas, a divisão tá certa, só tá errado o swing, né? Que o swing que deveria ser assim, ó. Então, se você não tiver essa sensibilidade, isso aí você vai pegar, ó, batucando. Se você tiver uma zabumba, aprenda a tocar zabumba. Se você não tiver, bata no fole da sanfona, bate na mesa, né? Bati a mesa, balançou tudo aqui. Pega um balde, qualquer percussão que você fizer já vai ajudar, porque você vai ter uma intimidade com esse som mais percussivo. Isso vai ajudar bastante você quando for tirar esse som do fole da sua sanfona. Então, é basicamente isso que vai fazer você internalizar. E aí, a gente pode fazer vários exercícios, mas é batucar. Isso aí, você começa com isso. E aí, quando você tiver essa familiaridade,
você vai sentir uma facilidade maior para pegar isso na sanfona. Segunda coisa que a gente vai ver aqui eu vou entrar nesse gráfico aqui, ó. Esse gráfico aqui, vou até tirar a sanfona para explicar como é que ele vai funcionar. Então, esse gráfico aqui, ele vai representar, deixa eu chegar a sanfona para cá, a divisão rítmica das camadas do ritmo do shot. Então, você pode ver aí que lá em cima de amarelo, você vai ter a camada do ritmo agudo, né? A camada aguda do ritmo de shot. A gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bolinhas. Cada bolinha dessa significa uma subdivisão que a gente vai ter no tempo. E eu quero que você preste atenção que você tem a primeira bolinha aqui, depois você tem a segunda e a terceira bem juntinha. Você vê que a terceira ela tá maior. Isso porque a gente vai tocar ela mais forte. A gente tem aqui a 4 pertinho da 5, a 6 pertinho da 7 e a 8 ali. Aí chegando aqui, a gente vai voltar de novo. Então isso aqui vai ficar um ciclo. Então esse é o padrão do ritmo de shot, né? A gente pode contar. Então, se a gente for bater isso na mão, não vai ficar assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ela vai ficar com um pequeno deslocamento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. E essa pulsação, você vai ver que é isso que vai definir o swing do shot. Pam, 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 2, 3, 4, 5, 6, 7 e acentuando no 3 e no 7. Então, isso você vai perceber no triângulo, isso você vai perceber nos instrumentos de ganzá, no fole da sanfona, nas melodias que a gente vai tocar. Então, é importante você internalizar esse padrão, porque ele vai ser característico do shot, é ele que vai dar esse swing quando a gente tiver em várias músicas. Eu vou fazer aqui para você poder perceber, ó. Como é que fica isso aqui, ó? 1, 2, 1, 2, 1. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você vê que isso vai se repetir em várias músicas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Então, por mais que não pegue a sequência toda, né, ela vai estar em cima desse padrãozinho. Por exemplo, pam, 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 pam. Então vai ter essas configurações, mas sempre vai estar apoiada em alguns desses subtempos, né? Então essa vai ser a divisão mínima que a gente pode ter. E outra música que vai ter, ó. Então é isso que a gente vai perceber como o swing do shot. Muita gente não tem essa noção, não sabe como é que faz. Eu já peguei muitos alunos que já tocavam várias músicas, juntando as mãos com a mecânica, no tempo, no metrônomo, mas que não sabia dessa divisão assim. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Então, essa é a camada aguda, que também vai aparecer quando a gente for fazer o jogo de fole, o resfolego, né? Então, a gente pega aqui, ó.
Um exercício bom para você praticar é pegar aqui. Então, se você fizer esse movimento, você começa contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Aqui eu estou fazendo com acorde parado, mas depois a gente vai aprender a fazer isso com as levadas de shot, que a gente vai aprender nos baixos. Então, a camada aguda do ritmo é essa aqui. Você pega essa pulsação. É a base para você montar o restante de qualquer coisa no ritmo de shot. No swing, você vai usar esse padrão, essa divisão. Dito isso, vamos passar para a camada média e para a camada grave. A camada média e a camada grave, elas vão ter uma combinação muito perfeita, né? Elas vão ter um encaixe, que é mais ou menos o que a zabumba vai fazer, né? A zabumba tem uma pele grave e uma aguda, então... E aí a gente vai começar a entender que existe algumas variações, né? E aí daí que tá as variações dos padrões de acompanhamento de alguns estilos, que não deixa de ser o shot. Porque lembra que a camada aguda tinha o 3 e o 7 mais destacados? Então, a camada média vai apenas reforçar esses pontos de destaque. Então, ela vai estar reforçando a camada aguda e ela vai estar completando, né? Por exemplo, aqui tem um buraco, ela vai completar a camada grave. Eu quero chamar a atenção nesse ponto aqui, onde a gente tem a camada grave, a camada média e a camada aguda, né? Elas todas vão estar aqui. Mas quando a gente fala do baixo, a gente vai ter a camada média e a camada grave ao mesmo tempo. E aí, para a gente tocar no baixo da sanfona, a gente vai precisar fazer uma escolha. Eu vou mostrar para você como é que isso vai funcionar. Dá para fazer de duas formas. Então, a gente tem isso aqui, ó. Numerando aqui, a gente tem o 3, o 5 e o 7. Então, se a gente for contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Se a gente for fazer só o grave, fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. A camada média vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, no 3, no 7, camada aguda. No 1, no 5 e no 7, a camada grave. E aí, o primeiro passo para você juntar as mãos é você fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Nos baixos da sanfona, a gente vai ter que escolher nesse ponto aqui, ou a gente toca o grave, que vai ser representado pelo fundamental, pelo baixo fundamental, pelos contrabaixos da sanfona, ou a gente vai tocar esse médio aqui, que vai ser representado pelo botão dos acordes que a gente vai ter aqui na sanfona. Então, já vou mostrar para você como é que vai ficar combinando as duas situações na sanfona. Então, a gente vai ter aqui, ó, o baixo fundamental. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente vai ter, escolhendo no 7, um som grave. Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se a gente for escolher um som médio no sétimo tempo, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você pode usar
qualquer uma dessas variações. Eu recomendo você que está iniciante agora escolher a que for mais fácil para você para adotar. É claro que depois você vai pegar a outra, mas dá para fazer as duas, dá para estudar as duas, mas não dá para fazer as duas ao mesmo tempo. Então você escolhe a que for mais fácil para você, domina essa que depois quando você pegar a outra vai ficar bem mais fácil. Então é essa a combinação. Então você que está querendo aprender a tocar na sanfona, começa pelo grave. Então você vai tocar esse padrão. E aí você vai treinar nos 3 tipos mais básicos de acorde, que é o acorde maior, o acorde menor e o acorde dominante. Como é que a gente vai fazer isso? A gente pode pegar uma progressão 2-5-1, né? A famosa progressão 2-5-1, que é Dó, por exemplo, Dó, Ré menor, Sol com sétima e Dó. Então vai ficar aqui, ó, você pegando nessa progressão, fica... Mas se isso ainda estiver difícil para você, repita bastante nos acordes parados. Então você pode fazer o acorde de Dó. Você pode fazer o acorde de Ré menor. O acorde de Sol, em sétima. Sol com sétima, você pode pegar com o dedo 4 aqui também. No acorde maior, é interessante você pegar com o dedo 3, porque você vai ter essa facilidade maior, né? Tem gente que aprendeu a tocar com o dedo 4 aqui no baixo, ó. Pode até conseguir tocar no acorde maior, mas o problema é que no acorde menor, se a gente for fazer com o dedo 4, fica muito difícil de pegar a terça. Então, no acorde menor, você vai ter que fazer com o dedo 3. Então, essa é a primeira versão. Na segunda versão você pode alternar, é só trocar a quinta do acorde pelo botãozinho do acorde, né, que vai ser essa parte média. E aí, o que eu aconselho você fazer? Eu aconselho você pegar algumas músicas, né, e tocar elas, cantar elas mesmo, umas 5, 6 músicas, você toca acompanhando só o baixo, que aí você vai automatizar cada vez mais o acompanhamento dos baixos da sanfona, que é assim que vai funcionar. Basicamente, quando a gente está juntando as mãos, a gente não pensa muito no baixo, a gente deixa meio que no automático, é um padrão repetitivo, e no teclado a gente vai fazendo os solos, né? E quando a gente estiver fazendo o acompanhamento também, esse acompanhamento na mão direita fica meio que no automático também. Então, para você conseguir essa sensação de estar rodando no automático, você pega várias músicas, né? Então você pega a cifra, por exemplo, de No Meu Pé de Serra. Aí você pega um acorde menor. Todo tempo quanto vem pra mim é boa, na sala de reboco. Todo tempo enquanto vem pra mim é boa, dançar com elas na sala de reboco. Enquanto vou pra gemendo, tô dançando, tá dizendo que eu só fui pra ela só. E ninguém nota que eu estou lhe conversando, só vou vai aumentando e pra que coisa mais melhor. E aí você vai pegando várias músicas, né? Algumas músicas vão ter umas passagens de acordes um pouco maiores, né? Por exemplo, nos braços de uma morena quase morro um belo dia, ainda me lembro do cenário de amor, num pinhão aceso, guarda-roupa escancarado, vestidinho amassado debaixo de um batom.
besteira. O meu sapato pisa no sapato dela, em cima da cadeira que ela na cela, ao lado do meu velho alforje de caçador. Então, você vai brincando aí com as voltas que a harmonia dá. Você já vai, aproveita para treinar esse solo. É claro que para você botar o ritmo, você tem que ter tem que conseguir fazer pelo menos com acorde parado, principalmente nessas músicas que tem um salto grande. Então, se você for pegar uma música estilo Espumas ao Vento, que tem uma variação de acordes muito grande, você pode aprender primeiro o acorde parado, né? Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim, um grande amor não se acaba assim. E aí, com esse acorde parado, mesmo que você não faça a mecânica, você já tem que dar a intenção no fole, né? Que é a intenção desses tempos aqui. No 7 e no tempo 3, você vai dar um pouquinho mais de pressão. Como é que fica isso, ó? Então você pode acompanhar primeiro com a gravação, né? Você pega uma gravação que tenha isso, depois você pode você mesmo cantando. Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim, um grande amor não se acaba assim, feito espumas ao vento. Sala de reboco. Todo tempo que houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Todo tempo. Então, se você pegar essa manha do fole, quando você botar o ritmo, já vai ficar swingado. Porque muita gente não pega esse detalhezinho no fole e fica tocando aquele shot quadrado. Fica meio duro, fica aquele negócio meio amarrado que não tem swing. Então, já sabe, a primeira coisa que você tem que aprender é o swing, beleza? Então, já aprendemos o swing no baixo. Próximo passo, você pega essas mesmas músicas do seu repertório e aí você pode escolher as músicas, entra lá no Cifra Club ou entra naquele aplicativo que já dá os acordes à música e pega, né? Se você tiver alguma dificuldade em como aprender a tocar uma música, como encontrar os acordes de uma música, eu posso fazer aqui um vídeo também explicativo sobre esse assunto. Mas aqui o assunto é ritmo de shot, você vai pegar... Vamos falar só do ritmo, né? Se você tiver alguma dificuldade com os acordes, aí é assunto para outro vídeo. Então, você conseguiu fazer o ritmo dos baixos? Vamos para o teclado. O teclado, ele vai estar baseado aqui na camada aguda, mas inicialmente a gente pode começar pela camada média. Então, como é que é essa camada média? No 3 e no 7. Então, enquanto a gente está aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Então a gente pode, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 7, 3, 7, 3, 7, 3. Aí você pode, todo tempo enquanto houver pra mim, vou dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Todo tempo enquanto houver pra mim, vou dançar com meu benzinho numa sala de reboco. A outra música. Meu pé de serra, deixa eu ficar meu coração. Ai que saudade tenho, eu quero voltar pro meu sertão. Sei que aí dentro ainda mora
ficar meio quadrado, meio sem jeito, mas é só para você aprender a encaixar as mãos, né? E aí você faz isso novamente nas 4, 5, 6 músicas que você tiver no seu repertório. Aí fica a seu critério escolher essas músicas. Então, depois que você já conseguiu juntar as mãos com o tempo 3 e 7 no teclado, a gente vai botar 2, 3, 6, 7. Então, como é que a gente vai fazer? O 2, antes do acorde, a gente vai botar com o polegar. Então, vai ficar esse movimento aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Juntando com baixo vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. E aí já tá mais parecida com aquela levada de shot. E aí a gente pode já cantar também essas músicas. Todo tempo quando houver pra mim é pouco, dançar com um benzinho na sala do robô. E aí você faz isso nas outras músicas. Até quando você tiver domínio, já tiver automático para você, você vai acrescentar mais um tempo no teclado e aí você vai ter a levada básica de shot. É assim que vai funcionar. Você pode voltar com o polegar ou dar uma batidinha com os outros acordes. Vai ficar assim, ó. Então, antes estava no 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 6, 7. Agora vai ficar 2, 3, 4, 6, 7, 8. Então fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou a segunda versão você bate todos os acordes. Então fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a gente já aprendeu duas variações do baixo e duas variações do teclado. Você pode usar qualquer combinação dessas duas ou você pode também alternar durante a sua execução, que vai dar um efeito bem legal de variação de acompanhamento. Então, vamos fazer aqui como é que fica esse processo de juntar as mãos. Então fica 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5. Aquela outra variação fica. E aí a gente tem essa combinação. Ainda existe uma terceira combinação que a gente vai fazer essas 8 batidas no fole. E aí você pode fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Vai ficar assim, ó. Então, quando você está fazendo essas 8, é importante você manter. Espera. Teve um problema aqui. Quando a gente está fazendo essas 8 batidinhas, é importante você manter essa relação, tanto da intensidade um pouquinho mais forte do 7 e do 8, quanto da intensidade do deslocamento. Então fica assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui para ficar melhor de ver a sanfona. Então fica assim, ó. Uma outra
alternativa é a gente usar o que a gente chama de acompanhamento com nota pedal. A gente dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, no 1 e no 5 a gente pode dar a nota mais aguda. Então fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E a gente pode mudar essas notas, né? Então fica aquele acompanhamento mais cheio, né? Então você também pode usar o arpejo do acorde para preencher esse tempo. Então, então você pode fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. E aí você pode fazer 1, 2, 3, 4, 5. E aí 5, 6, 7, 8. E essa é uma das alternativas. Você pode fazer 1, 2, 3, 4, 5. Fazer o arpejo ascendente, né? E aí já entra um pouco na parte de improvisação, que você tem que conhecer dos arpejos, das escalas, mas isso é mais lá pra frente. Se você tá muito básico, pega. Eu tô falando isso só para você ter uma noção de como é que faz aqueles fraseados. Muita gente tem muita curiosidade de como é que faz esses fraseados no meio da música. É basicamente as notas do arpejo. Aí a gente pode usar também lá para frente algumas notas de escala, algumas notas de cromatismo, né? Então, as repetições de notas também acontece muito. Isso aí, quando a gente toca bastante coisa, isso vai chegando, a gente vai pegando essa intenção, né? A gente fica com uma intuição melhor. Quanto mais frases, quanto mais solo a gente pega, mais isso vai internalizando. E por falar em solo, vamos falar como é que a gente junta as mãos no solo, né? Quando a gente aprende um solo, o que a gente tem que fazer para juntar as duas mãos? Muita gente tem dificuldade, alguns têm facilidade. Independente se a sua facilidade é no acompanhamento ou no solo, esse padrãozinho aqui, ó, ele vai funcionar sempre. Então, você pode pegar aqui, deixa eu acertar essa câmera. Essa divisão aqui vai funcionar sempre que a gente estiver no solo, a levada, e aqui vai ser mais o acompanhamento, né? Então, como é que você vai fazer? Vamos dizer que você vai aprender um solo, tipo solo de sala de reboco, que é um solo que muita gente talvez saiba, né? Então, esse solo, ele é legal porque ele é bem simples em cima dos arpejos e dá pra gente fazer esse processo de juntar as mãos. Então, você bota aqui o arpejo de Mi menor. E depois você pega o de Si maior. É o Si maior sem a sétima, né? E aí e muita gente pensa que começa aqui. O solo começa do Mi.
pá, 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 dessa divisãozinha, né? Então, mi, sol, si, mi, sol, si, mi, sol, si, mi, sol, si, si, ré sustenido, fá, si, ré, fá, si, ré, mi, sol, si, mi, sol, si, ré, fá, si, lá, sol, fá, si, mi. Então são essas as notas, facinho. Se você tiver alguma dúvida, tenta voltar, pegar esse vídeo aqui e fazer. Mas eu acho que não tem muita dúvida de fazer esse solo. E aí qual é o próximo passo? Você fazer isso, solfeja com os baixos. Então fica assim, ó. Então você já vai saber mais ou menos onde estão os compassos. E aí você faz com o baixo só marcando o compasso. Então vai ficar assim, ó. Depois você bota o ritmo. E aí você vai pegando, juntando aos pouquinhos. Então, então você sabe que, ó, a primeira nota foi com acorde. Então você já sabe que são duas notas para cada um. Então, ó. Então você vai juntando esse pedacinho. Esse pedacinho você vai. E aí você vai fazendo pedacinho a pedacinho até você chegar. O bom desse solo é que ele segue mais ou menos o mesmo padrão de duas notas no teclado para uma nota no baixo. Nem todo solo vai ser assim, alguns solos vão estar alternando, e aí você vai ter que ter essa percepção desenvolvida, né? Ajuda você escrever, né, um solo dessa maneira que a gente faz aqui esse diagrama. Então você escreve as notas do solo e onde coincide, né? Se você tem alguma dificuldade, tem a série de vídeos aí debulhando a música, que eu faço esse esquema mesmo, eu apresento as músicas numa tablaturazinha dessa forma para facilitar a junção das mãos. Então se você tem esse problema de juntar as mãos, a tablatura vai te ajudar bastante. Então, até agora a gente já falou do ritmo, das camadas no ritmo, como é que a gente pratica essa percepção rítmica, como é que funciona o ritmo de acompanhamento nos baixos e no teclado, como é que a gente junta o solo com acompanhamento. E agora vamos falar um pouquinho do ritmo no fole, né? Como é que funciona esse ritmo no fole? Quem quer fazer esse balanço aqui, ó, eu tenho até um vídeo da puxada de shot de Gonzagão, que é esse ritmo aqui, ó. Então, como é que a gente vai encaixar essa balançada do fole? Na verdade, a balançada do fole, ela vai estar aqui, ó, entre o 3 e o 4, e o 7 e o 8. Então, a gente vai dar essa quebradinha de fole justamente onde vai pegar o acorde do baixo, né? Então, eu vou pegar novamente esse exemplo de sala de reboco. A gente tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8.
Então a gente quando pegar no 3/4, a gente vai dar essa quebrada no fole. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que vai fazer. Aí você pode tanto pegar usando a quinta quanto usando o acorde. Então. Só que fica melhor pegando o acorde dessa maneira. Então você repara que o swing ele fica muito melhor quando a gente dá no fole do que quando a gente dá no teclado. Então, para você fazer o acompanhamento, se você juntou isso, já sabe juntar o baixo no teclado, você pode juntar esse movimento do fole e aí você pode ter um pouco de complicação para fazer isso, mas é aquela coisa, se tiver automático, você bota mais o fole. Então não adianta nada você querer botar esse movimento do fole se o teclado e o baixo não estiver juntando automaticamente. Então vai ficar assim, ó. Ainda falando do fole, a gente pode botar esse movimento nos outros tempos também, né? No tempo 1 e 2, no 5 e 6. E aí a gente já pode fazer um solo, que é esse solo de repetição de nota, a gente faz com a repetição de nota no fole. Então, em vez de fazer assim, ó, a gente faz assim, ó. Você vê que é diferente de fazer assim, ó. E aí você juntando os baixos fica. Outro solo que a gente pode fazer é aquele de Mastruz com Leite. Aí você segue a música, mas o interessante é que você pode usar isso e pode dar um swing diferente, né? Que se você for reparar, ó. Agora fazendo. Então,
É mais uma oportunidade para você fazer. Voltando ainda para o movimento de fole, agora isso aqui já é avançado. O shot, ele encaixa também a gente fazer um movimento de fole com três movimentos em cada tempo, né? Em vez de fazer 2. Isso Dominguinhos também faz um pouco com as tercinas, mas a gente pode fazer no fole. Aí a gente faz, ó. E como é que é isso? Cada movimento, cada tempo do acorde, a gente pode dividir em 3. Então, em vez de ficar com 8, a gente vai ficar com 12 batidas. E essas outras batidas vão entrar justamente entre o 2, né? O 1 e o 2, o 3 e o 4, e o 6. Então vai ficar mais ou menos assim. Eu vou escrever aqui com a bolinha em cima. Vou marcar aqui para vocês verem. Então vai ficar aqui, ó. Esse padrão você já deve reconhecer de algumas músicas, né? Então, é um padrão também que você pode praticar jogando no fole. Então fica assim, ó. Então é isso, você pode fazer e aí com a sua percepção. Eu passei rapidamente sobre isso, não com o objetivo de te ensinar, mas para fazer você ter uma visão sobre isso. Então, vou revisar aqui mais ou menos os pontos que nós vimos sobre o ritmo de shot. Então, primeira coisa, batucar, fazer exercício de batuque, né, para a gente pegar esse ritmo, né, entendendo depois as camadas que a gente vai ter no ritmo de shot, entendendo a camada aguda, média e grave, que a gente vai montar esse acompanhamento nos baixos da sanfona, no teclado e no fole. Então, dessa maneira, a gente vai ter o intuitivo, que é a parte rítmica, e o racional, que é a parte lógica, entendendo como é que vai funcionar esse padrão, né? Essa combinação desses sons. Depois a gente aprendeu como é que são as levadas do baixo na sanfona, que você vai começar do baixo, botar essas músicas no repertório. Depois a gente vai ver a parte aguda, né, que a gente vai ser o solo ou o acompanhamento do teclado. Então a gente junta isso, depois a gente viu como é que junta o solo com baixo, a gente viu os movimentos de fole e aí a gente viu já como é que funciona essa parte da tercina, né, esse movimento de fole mais acelerado. Então é isso. Eu sei que por mais que eu me esforce aqui não vai ser possível te ensinar tudo do ritmo de shot na sanfona, mas eu espero que pelo menos dê uma esclarecida no processo, que você tenha mais ou menos um passo a passo mais definido, né, na ordem das coisas que você deve fazer. Se você tiver alguma dificuldade nesse processo, manda uma mensagem lá no direct do Instagram, @segredosdofole, que eu vou ter o maior prazer de estar te ajudando por lá. E também toda semana tem uma caixinha de perguntas abertas lá, onde eu respondo as suas perguntas nos stories, né? Então eu vou dar uma resposta, às vezes eu respondo no direct também, quando é algo mais específico. Então, beleza, cabra véi, tamo junto, puxa o fole e